Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema o registro civil das pessoas naturais e a sua contribuição para a desjudicialização. Teremos uma convidada inédita aqui no nosso Quinta com o DG e falaremos sobre esse tema tão bacana que é o registro civil das pessoas naturais. Um tema que nem sempre está presente aqui nas nossas transmissões e que hoje, com muita alegria, a gente traz, né, com o registro civil, ofício da cidadania. Bom dia para o Léo, grande Léo, está sempre aqui conosco, é uma alegria ter você aqui. Léo, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Quem estiver aqui e quiser mandar um bom dia, mande, para a gente começar bem essa manhã de quinta-feira. Bom dia para o David, bom dia para a Margarete. O pessoal vai chegando devagarzinho aqui para a nossa transmissão. E para a Ludmila também, Ludmila sempre conosco aqui no Quinta com o DG. E de fato, quando a gente pensa nos cartórios de uma maneira geral, todos eles contribuem fortemente com esse fenômeno da desjudicialização. Deixar para o Poder Judiciário somente aqueles fatos, aquelas situações em que não seja em que efetivamente seja necessária a sua participação. Bom dia para Ana, para Aline. Antes de chamar a Giovana aqui, que é a nossa convidada, eu quero deixar dois recados importantes. O primeiro deles é que a nossa programação é uma programação semanal. Quinta com o DG é uma programação semanal e acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Então anota aí na sua agenda, porque é uma forma aí de você firmar sempre o que eu digo, um compromisso com o aprendizado. Bom dia para a Rosana, para o João, para a galera que está entrando. O pessoal às vezes me pergunta, pô Arthur, fica gravado o Quinta com o DG? O Quinta com o DG fica gravado, fica aqui, fica no YouTube, mas estando ao vivo conosco nesse horário, você firma esse compromisso com o aprendizado, com os estudos, e isso é muito bom, né? É bom a gente se dedicar, pelo menos uma horinha que seja por semana aí para poder melhorar, para poder evoluir. Então deixo esse convite para que vocês estejam sempre aqui conosco às quintas-feiras, e por vezes eu estou sozinho, por vezes estou com convidados. Hoje nós temos uma convidada, né? E aí vocês podem, enfim, perguntar, interagir. E outro ponto importante, justamente é esse ponto da interação, que ao longo da nossa transmissão há a possibilidade de vocês fazerem perguntas aqui nos comentários. Então quem quiser mandar perguntas tanto para a Giovana como para mim, claro, sobre o tema de hoje, pode mandar e nós responderemos aí com muita alegria. Então, feitas essas considerações, aqui para você entrar conosco. E vamos lá, vamos começar aqui esse nosso encontro com a Giovana. Tudo bem? Que prazer te receber aqui. Primeira vez que você participa do Quinta com o DG, né? Sim, é a primeira vez. Estou até com frio na barriga aqui. Não. Giovana, eu conheço. Tudo Giovana, eu bom? conheço. Tudo bom? Estou muito feliz em recebê-la aqui. A Giovana é uma amiga de longa data, eu conheço há muito tempo, desde que ela era registradora civil lá em Barretos, né, Giovana? Que foi onde você começou, acho que, tua caminhada, né, nos cartórios. E, bom, sempre que eu trago algum convidado novo aqui, a primeira coisa que eu peço é para o convidado se apresentar. Então, eu queria que você contasse aí para a turma. Eu ia falar já do teu cartório, mas conta você, onde você está, um pouquinho da tua caminhada. E aí a gente vai falar sobre esse tema que a gente se propôs hoje, que são os cartórios de registro civil dentro do contexto da desjudicialização. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você por aqui. Obrigada, Arthur. Para mim é uma alegria também, uma honra, na verdade, estar aqui com você. Realmente a gente se conheceu quando eu estava nos estudos preparatórios aí de concurso, do nono concurso, que foi quando eu ingressei em Barretos. Foi a minha segunda serventia. E acompanho seu trabalho, tive aula com o seu irmão Lucas também. Vocês me ajudaram muito, com muito conhecimento, assim, são as bases que eu tenho mesmo dessa parte notarial, com dúvidas. Também já te perguntei muito, pedi muitos conselhos aí. E então essa parte prática foi muito bacana, e acho que o seu trabalho, tanto no cartório como de difundir, né, o conhecimento, de trazer esse compartilhamento com as pessoas é muito legal, muito bacana. Você realmente é uma pessoa muito iluminada, não só nessa parte de conhecimento jurídico, mas também humano, né? Então a gente percebe o quanto que você se dedica também com a gestão de pessoas. Eu vi agora
as novas ideias que você vem trazendo aí de novos cursos, né, de trazer mais essa parte humana para a gestão das nossas serventias, que é muito importante, também gosto muito desses temas. Então, você tem que ter bastante filho mesmo, né? O filho, você e a Rose são pessoas maravilhosas. Obrigado. Obrigado pelo carinho. E então, falando um pouquinho aí do que você me pediu de mim, né? Eu não tenho ninguém da família de cartório, assim, então eu realmente tive essa busca sozinha, por interesse meu, que despertou em mim o conhecimento aí, de conhecer mais sobre a atividade notarial registral. Eu fiz faculdade de Direito aqui em São Paulo, e desde a faculdade eu tive uma conhecida que passou no concurso, no quinto concurso, e eu comecei a querer descobrir mais, entender mais, e acho que essa parte é muito importante, muito interessante para mim, porque eu tinha na minha família pessoas que, empresários, né? Então aí eu consegui trazer essa visão de administração e jurídica, né? Então eu consegui conciliar um pouco do que eu tinha de experiência de família, numa área que realmente a gente tem que ser muito técnico, mas também tem que saber administrar e ter essa gestão de pessoas. Então, é muito importante. Então, acho que conciliou muito o que eu queria fazer da minha vida. E o concurso foi uma busca, assim, com muita dedicação, com muito empenho, com muitos sacrifícios pessoais. Não dá para falar que não, né? Acho que todo mundo que passou por isso sabe muito bem quantos anos a gente Sim. se dedica para estudar. E eu fui fazendo cursos, né? Então, todos os cursos que eu podia, eu ia fazendo, ia me aprimorando. Fiz pós-graduação até na Escola Paulista de Magistratura, mas em outros lugares também. Fiz mestrado, fiz doutorado. Então, a gente não para de estudar, né? Porque Não. realmente essa semana aí bombou várias novidades interessantes. Então, a gente tem que estar sempre realmente estudando. Então, tem que gostar muito disso. E eu tive essa felicidade de passar no primeiro concurso que eu prestei, que foi o oitavo. Aí, 2 anos depois, eu consegui a aprovação no nono concurso. Fui para servir primeiro o Registro Civil de Duartina, uma cidade de 15 mil habitantes. Depois, em Barretos, uma cidade já com 110 mil habitantes. Não sei como está hoje, mas era o segundo subdistrito, então tinha mais complexidade. Até conseguir prestei o 10º, mas não fiz a mudança. E aí, no 11º, que eu consegui realmente vir para onde estou hoje, que é o 21º cartório de registro civil e da saúde na capital. Então, já estou Que legal. 4 anos aqui, e esse ano foi um ano bem importante porque a gente mudou a serventia de Eu endereço. Era um sonho que vi, eu tá tinha lindo, hein? Eu quero realizado. te visitar um dia. Eu achei que tá lindo o Lindo. seu cartório pelas fotos que eu vi. Tá muito bonito. Parabéns. Obrigada. Será um prazer. Vem assim e fica o convite aí a todos também de conhecer. A gente está falando aqui já do endereço novo e essa mudança também é muito importante, né? A gente se dedica muito para aprimorar, trazer mais conforto, uma questão estética, mas também acessibilidade, que o cartório está bem acessível, então isso é um grande ganho aí para o nosso distrito. Então, é isso, Eu adoro basicamente. falar com as pessoas que prestam concurso, que fazem, porque bom dia para o pessoal que está entrando, o Paulo, a Cris, eu vi que chegou aqui agora, a Andréia, nossa amiga e colega de São Miguel Paulista. A Andréia é uma querida, está sempre por perto. Vitória, tem muita gente legal aqui, obrigado, sejam muito bem-vindos. E, cara, eu adoro conversar com histórias assim, porque é muito legal, né? Você falou, você trouxe já algumas coisas bem bacanas. O pessoal às vezes acha que passou no concurso, acabou o estudo. Na verdade, eu sempre digo que você, depois de aprovado, talvez você estude até mais do que antes do concurso, só que é um outro tipo de estudo, né? Aí, é claro, a gente tem o estudo para o concurso, é um estudo realmente que exige muito da gente, em muitos aspectos, é muito sacrifício, é muito abrir mão. Você lida com matérias que talvez você não goste tanto, né? Porque, enfim, você tem que passar ali. Agora acho que vão criar até o Exame Nacional dos Cartórios, né? Criou aí com a resolução do CNJ, e é um exame que, pelo que eu vi lá na minuta, vai ter todas as matérias. Então a gente tem que estudar tudo para o concurso, né? E quando vem para a realidade do cartório, a gente consegue, claro,
afunilar um pouco mais esses estudos para o que a gente trabalha e para o que a gente gosta, né? Então, seja para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, para escrever um livro, para fazer um curso. Então, isso é muito legal. E eu acho legal também essa caminhada, né? Você nota que a Vitória falou que está aguardando o livro chegar, espero que goste. Teoria Geral ficou um livro muito bom mesmo, a gente escreveu com carinho. E eu noto também que as pessoas que estão, e eu imagino que o cartório onde você está hoje, o cartório da saúde, talvez seja o cartório que você queira, né? Você está em São Paulo, a gente vê que você é bem feliz e realizada no registro civil, que é uma especialidade linda mesmo. Eu acho que é legal que todas as caminhadas, a maioria delas passa, né, por uma jornada, né, por uma escalada onde você começa num lugar, você às vezes evolui para um segundo, aí até chegar ao teu cartório, e aí depois que você chega no cartório tem as mudanças do cartório, as mudanças estruturais. Então, eu acho legal sempre as pessoas terem esse exemplo de que você ser titular de um cartório e de um cartório grande, como é o caso do teu, como é o caso do meu também, você tem normalmente uma jornada, né, que é uma jornada grande de estudo e de trabalho dentro do próprio cartório. E você comentou sobre, eu realmente acho que o tema que eu ando mais gostando de falar é a gestão de cartórios. Eu brinco que eu dou aula há tanto tempo que tem uns temas que às vezes me chamam para dar aula que eu falo, putz, de novo isso. A gente fala assim, parece que já tá no piloto automático, né? E aí nos últimos tempos, não que eu gosto, mas a gente fala muito assim. E aí nos últimos tempos eu tô com essa ideia de trazer uma visão mais amorosa e humanizada para a gestão de cartórios, com base em alguns projetos que eu fiz. E a gente vai fazer até um evento presencial no dia 21 de setembro, que é o Despertar dos Cartórios, que é um evento sobre gestão com amor, humanização e excelência. A gente até fez uma aula ontem à noite sobre esse tema. Então, cara, realmente gerenciar pessoas dentro do cartório é um grande desafio, você sabe disso, né? A sua equipe é grande também, então estrutura bacana, é muito legal a gente ter estrutura bonita, a gente ter estrutura adequada, mas você conseguir criar uma unidade coesa de trabalho com a tua equipe, esse é o grande desafio, né? Todo mundo falar a nossa língua. Esse é um grande desafio, né? Sim, eu acho muito interessante isso que você está falando, propondo, e eu também já fui buscar, sabe, alguns treinamentos, alguns cursos nesse sentido, e eu gosto muito de fazer palestra aqui interna, né? Então, nessas palestras que eu faço, eu tento trazer um pouco disso que você está falando, essa humanização, trazer coisas diferentes, não só quando a gente dá uma aula, a gente é bem técnico. Então, nesses treinamentos, eu faço algumas aberturas de chave, assim, né? Então a gente muda um pouco a perspectiva, trago umas dinâmicas. Então é importante também, né, pensar É fora muito da legal, casa. muito. É maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, Registro Civil das Pessoas Naturais e a Desjudicialização. Primeira coisa, sabe que existe, quando a gente traz convidados de outras especialidades, eu sempre falo, né, que eu acho muito importante uma relação harmônica entre as especialidades notariais e registrais entre si. Né? A gente sabe que existe muita gente falando que tem concorrência, que tem um querendo pegar serviço do outro e tal, mas eu nem gosto de entrar muito nesse mérito, porque eu acho que tem trabalho para todo mundo e eu acho que também cada especialidade tem o seu valor. Eu lembro que a primeira vez que eu refleti sobre isso um pouco mais a fundo, Gi, foi lá em 2017, quando os registros civis foram considerados como ofícios da cidadania por uma mudança na Lei 6.015. E aí eu lembro que lá em 2017, muita gente falou, não, mas pô, todo cartório é ofício da cidadania. Teve aquela coisa, né? Todo mundo é cidadania e tal. Eu falei, cara, não, mas quer saber? A verdade, se a gente for escolher uma das especialidades notariais e registrais para ser chamada de ofício da cidadania, não tem nenhuma especialidade mais linkada com essa ideia do que o registro civil. Por quê? O registro civil tem registro de nascimento, tem registro de óbito, faz casamento. Hoje, registro união estável também, né? A gente tem a possibilidade do registro da união estável. Tem um sem número de serviços
que são serviços muito atrelados a direitos da cidadania, direitos básicos da pessoa e que são garantidos pelo registro civil. E lá eu lembro que esse assunto ferveu um pouco na época, como hoje tem, né? Hoje a gente tem outros assuntos que geram essa discussão, e eu falo, não, eu acho que é uma especialidade que efetivamente tem esse viés, vamos chamar um viés social, né? Não que as outras especialidades não tenham, né? Que senão daqui a pouco o cara pega uma fala isolada e fala, ó, o Arthur é tabelião, mas falou não sei o que do registro civil. Não, eu acho que todas as especialidades têm o seu valor. Mas dentro desse contexto, o registro civil efetivamente exerce algumas funções que são muito importantes. E eu queria, para a gente abrir o papo sobre registro civil, faz tempo que eu até comentei contigo ontem, né, que fazia um tempinho que a gente não recebia um convidado, uma convidada do registro civil aqui. Eu queria que você desse um pouco a tua visão de registradora civil, da importância do serviço que vocês realizam, desse aspecto social, né? Porque a gente sabe que tem muitos serviços que vocês fazem gratuitamente. Ah, tem um reembolso? Tem, mas a gente sabe que o reembolso, infelizmente, ele não é condizente com a importância do serviço, né? Podia ser um reembolso melhor, né? Então, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua visão, né? De como é o serviço que vocês fazem, como é esse trabalho, como que você enxerga o papel do... E hoje o registrador civil é um registrador moderno, né? Ele está inserido aí dentro dos meios digitais. Eu queria primeiramente essa visão inicial da atividade, e aí você já pode até contar alguma coisa que você acha relevante de como as coisas estão atualmente, mandando um beijo para nossa amiga em comum, a querida Carol Mocarzel, que manda um beijo para o papai de 3. Hoje eu até atrasei um pouquinho, porque eu estava dando café da manhã para um deles que acordou mais cedo. Estamos sambando aqui para cuidar dos 3, mas estamos dando conta, viu, Carol? Tá dando certo. Beijo, Conta pra Carol. gente, Gi. Sim. Arthur, então, aproveitando um pouco do que você falou, que até eu tinha pensado de falar sobre isso, realmente, assim, acho que nós somos uma grande família do extrajudicial. Então, a gente tem que ter essa visão de união, né, sempre, e que cada especialidade tem um foco, realmente. E com a evolução da sociedade, com a evolução dos atos mesmo, os atos eletrônicos, a facilidade, a celeridade que hoje a sociedade demanda, a gente tem que se modernizar e ampliar, né, essa visão dos atos praticados. E isso vem sendo acompanhado aí por muitas mudanças, e realmente no registro civil das pessoas naturais nós temos um foco na pessoa. Então, diferente do registro de imóveis, que o foco são os imóveis, as relações jurídicas, aqui não, aqui a gente trata da pessoa, de direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, direitos existenciais. Então, é um foco realmente diferente. E o fato da gente fazer o registro de nascimento, que é obrigatório no nosso país, até para evitar o subregistro e a perda de direitos que as pessoas possam vir a ter, né, a falta de exercício de direitos pelo não registro, a gente entrega o primeiro documento oficial de uma pessoa. Então, o registro tem efeito declaratório, né, constitutivo, mas a gente entrega o primeiro documento e é por isso considerado ofício da cidadania, porque justamente a cidadania ela inicia-se daí para frente. Então, daí que serão extraídos outros documentos da pessoa. Então, existe uma parte de justiça social, que são as estatísticas que o registrador civil promove para o governo, para políticas públicas, que são muito importantes. Então, óbitos, né, os registros de nascimento mesmo, casamentos, enfim. Todos eles vão para o IBGE, que vão formando as necessidades sociais. Tem uma parte de justiça comutativa, que é essa parte da entrega da cidadania e o exercício de direito, que o Dr. Victor Quinto fala no Tratado do Direito Notarial e Registral, no seu livro, muito bem. Então, a gente tem essa mudança de 2017, que foi da Lei 13.484, que inseriu esse nome, essa nomenclatura ofício da cidadania para o registrador civil. E acredito que tenha bem relação com tudo isso que a gente falou, o que você falou também. Você Então, a gosta gente desse nome, Gi? Você acha legal? Ofícios da Cidadania? Você acha bacana para o registro? acho que realmente faz sentido,
né? Acho que faz sentido. Então, a gente trabalha com as pessoas de uma maneira diferente na serventia do Registro Civil. A gente tem muito, por conta do acesso à justiça, que a gente tem a gratuidade, que é uma preocupação que deve ser tida mesmo pelos estados aí para ter esse fundo que compensa os outros em outros estados também, não só aqui em São Paulo que foi realizado. Essa compensação, como você disse, ela não ela é importante, mas ela demora para acontecer, né? Sempre no mês seguinte que a gente vai ter a compensação, então a gente tem também que ter o fundo, a sua organização, tem que ter o pagamento primeiro dos atos gratuitos, depois de atos compensatórios, enfim, tem critérios, então realmente é diferente, né? O registro civil a gente atua de uma maneira diferente, então acho que é importante todo mundo lembrar disso também, né? Então a gente carrega muita demanda social, vamos dizer assim. Eu acho isso bem. Bom, tanto que existem, né, várias pessoas falando sobre esse tema, né? Porque o registro civil tem esse viés que eu acho um viés interessante, porque de fato é, esse foco que você falou, esse foco na pessoa, ele é verdadeiro, né? Então é inegável que quando você pensa num registro de nascimento, num registro de óbito, o próprio casamento e a união estável, é certo que aí, no caso, o registro do nascimento e do óbito são diferentes, né? Eles são universais e tal, mas é interessante porque você tem que conciliar esse lado social e talvez daí venham esse volume um pouco maior de gratuidades, mas ao mesmo tempo é o que eu sempre falo, né? E eu sei que tem muita gente boa falando sobre isso no contexto do registro civil. A gratuidade, ela tem que ser vista com uma certa responsabilidade. Por quê? Porque o registro civil, assim como qualquer serventia, ele tem uma cobrança para realizar um trabalho com excelência, com eficiência, com rapidez, né? E aí pensando que você, eu e qualquer titular de cartório somos todos particulares que prestam um serviço público, a gestão do nosso cartório é igual à gestão de uma empresa. E a empresa, seja ela qual for, você até citou, né, que trouxe um pouco desse lado empresarial da tua família. Qual é a empresa que funciona sem dinheiro? Né? Não tem. A empresa não funciona sem dinheiro. E mais, né? As empresas aí, de maneira geral, elas não têm. Ninguém presta serviço gratuito. Você não vai numa loja pegar alguma coisa e não paga nada. E no cartório, claro, eu entendo, o nosso serviço é diferente, a gente presta um serviço público. Mas é interessante as pessoas também saberem disso, porque às vezes, quando a gente fala, eu noto, a gente não programou falar sobre gratuidade, né? Mas é um ponto importante, porque eu noto que toda vez que o notário e o registrador falam sobre não ter gratuidades ou de ter uma política de reembolso adequada, normalmente isso é visto pelas pessoas de fora como uma espécie de um choro aí para ganhar mais, né? O cara fala, não, pô, você já ganha pra caramba, não tem que, não tem que ter, você tem que fazer alguma coisa sem pagar e tal. E eu lembro que eu discuti muito esse tema quando a gente, nós fazemos um ato notarial hoje que ainda, eu acho que não tem o devido volume, que é a carta de sentença notarial. Carta de sentença notarial é super legal. E tem uma decisão da corregedoria, até existe uma discussão sobre a aplicabilidade dela ou não nos tempos atuais, mas ela falava, né, sobre esse tema, gratuidade na carta de sentença notarial. E aí tem um trecho da decisão que falava assim: se você ganhou o bônus de fazer a carta de sentença no cartório, você também tem que ter o ônus da gratuidade. E essa frase, para mim, ela traduz muito um pouco do sentimento das pessoas na rua, do que a gente faz no cartório, mas ela não é verdadeira, porque é aquilo que o exemplo que eu dou, e o exemplo que eu dou, claro, ele é um pouco exagerado para fixar a ideia, mas eu penso assim, imagina um tabelião isso que eu estou falando talvez nem valha para mim, tá? Eu estou falando pensando aí na maioria dos nossos colegas. Você pega um cara que é tabelião numa cidade, sei lá, de 10 mil habitantes, de 5, 10, 15 mil habitantes, e aí começa a virar moda lá na cidade dele, ele tem uma equipe de 3, 4 pessoas,
e aí começa a virar moda na cidade dele mandar carta de sentença notarial gratuita para ele fazer. A carta de sentença notarial tem um prazo de 5 dias para ser feita, né? E aí começa a chover carta de sentença lá para ele, e ele não tem como pôr mais equipe, porque é gratuito o ato, e aí ele vai ser cobrado, porque provavelmente ele vai extrapolar o tempo dos 5 dias, então cobrou-se a rapidez, mas não se deu uma estrutura adequada para o atendimento. Então, eu lembro sempre disso quando eu falo em gratuidade, porque eu acho a gratuidade ela tem que ser estudada, né? Porque a gente é cobrado. Todo dia as pessoas cobram o cartório por tempo de atendimento, por qualidade no atendimento. Às vezes você tem uma super estrutura montada, mas, cara, um deslize que você dá ali num dia já vem, caramba, atendimento ruim e tal. Então, é muito importante. Eu não tô dizendo aqui que a gente não tenha que... claro, tem atos que eu acho que tem valor eles não terem um custo para o usuário final do cartório, que é a pessoa, que é o cidadão, que é a sociedade de maneira geral. Mas a gente tem que refletir com calma sempre sobre essa questão do que é gratuito, do que tem reembolso, do que não tem, porque os nossos trabalhos, eles têm uma estrutura que tem que ser atendida para ser prestada, e sem a entrada dos emolumentos, essa estrutura ela não se mantém, né? Então, acho que é legal a gente sempre ter isso em mente quando falamos em gratuidades, e principalmente para vocês, registradores civis, que tem muitas, né, Gia? Aí o volume é muito maior. Nós já temos bastante e assim, trazendo esse gancho do que você falou para o tema de hoje, a desjudicialização, realmente, trazer os atos, né, as novas atribuições, também requer essa responsabilidade econômica, porque não basta só trazer sem uma contraprestação, porque o serviço a gente vai ter que preparar mais funcionários, a gente vai ter que ter uma estrutura, uma parte, né, de materiais para isso, computadores, enfim, é uma série de novos investimentos que a gente faz também em cada novo ato que a gente recebe. Então, as pessoas não têm essa visão realmente. Então, eu vejo como você que é um certo desconhecimento da estrutura de funcionamento. Porque, por exemplo, a defensoria, quando você presta o concurso da defensoria, você vai atuar como um profissional da defensoria, tem o seu recebimento, enfim. Então, tem honorários, então não afeta, mas quando você fala da gente, sim, afeta, né? Então, a gratuidade, a gente não precisa realmente pensar nisso. E acho que tem cada vez mais tornado mais consciente, né? Mas a gente ainda tem essas demandas. Então, por exemplo, na desjudicialização, que eu considero, né, a quebra de paradigmas, a Lei 11.441. Então, vocês, tabeliães, abriram as portas para a gente para a desjudicialização. E o registrador civil, com o tempo, com o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos e tudo que a gente tem visto, a gente tem recebido também mais atos desjudicializados. Então, como exemplo, o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Era um procedimento jurisdicional, porque você dependia de uma ação, de pleitear esse direito, e hoje é possível o ingresso direto no registro civil. E teve questionamento sobre ser gratuito, enfim, e é um procedimento muito complexo, não é tão simples, né? É, Não, então, você precisa realmente preparar bem quem vai fazer o atendimento, passar muito bem os requisitos do procedimento para a pessoa, nas entrevistas, enfim, você vai fazer, né, uma apuração ali da relação do vínculo afetivo, e realmente é um procedimento complexo e que demanda muito da gente. Então, Ô Gi, realmente conta mais pra gente desse. Eu acho que esse é um tema legal para falar um pouquinho, porque hoje a socioafetividade, de fato, ela ganhou assim, um boom, né? Uma coisa. Eu acho que assim, tudo, sei lá, 5, 10 anos atrás a gente falava sobre isso, mas era muito menos. E hoje a gente ouve muito falar a respeito disso, até pelos caminhos que a sociedade tomou de algumas maneiras, né? Os vínculos, às vezes, as pessoas têm saem de um relacionamento, começam um novo, cria vínculo. Às vezes a pessoa que é o pai biológico não tem pai ou mãe biológico, acaba perdendo um pouco de contato. Então a gente nota que
a socioafetividade ela ganhou, é inegável que hoje em 2024 a gente tem uma presença muito marcante da socioafetividade na nossa realidade. Eu mesmo, pra você ver, a gente às vezes cartório, a gente quando trabalha em cartório, a família, amigo procura para resolver múltiplos assuntos, né, de cartório mesmo não sendo a tua especialidade. E eu no ano passado eu ajudei um sobrinho de uma amiga da nossa família, da minha mãe, do meu pai. Ele tinha ele tem, né, uma relação que é acho que é o segundo relacionamento dele e da mulher. E aí a mulher tem dois filhos e os filhos tratam ele, sempre trataram ele como pai e tudo. E ele queria resolver essa situação fazendo um reconhecimento socioafetivo. E aí ele até mora em São José do Rio Preto, foi lá que a gente, enfim, caminhou com uma ajuda para ele e tal. E eu acho que esse é um tema muito legal, porque é um tema presente, as pessoas querem saber. E uma coisa legal, só para você falou do 11441 agora há pouco, lembrar, né, que hoje a gente teve aí a mudança da resolução 35 do CNJ, que agora permite em nível nacional o inventário com menores incapazes, desde que tenha a participação do MP. Né? Não dá para fazer a escritura sem o Ministério Público, foi uma mudança legal. E, de fato, a 11441 foi um grande divisor de águas nesse assunto da desjudicialização. E hoje a gente faz muito, né? Faz muita escritura de inventário, de divórcio. Mas conta pra gente de como que é, por exemplo, o procedimento, você falou um pouquinho aí, esse do procedimento do reconhecimento socioafetivo, quais são os cuidados que tem que existir. Se você nota, você está em São Paulo, né? Se você nota um volume grande de procura por isso, acho que é um tema legal para a gente conversar um pouquinho. O pessoal deve ter interesse. E lembrando, viu, pessoal, quem quiser ouvir, ou melhor, compartilhar um pouco, né, para as pessoas ouvirem o que a gente está falando aqui, dá para compartilhar esse nosso encontro. Do lado da caixa dos comentários tem um símbolo que parece um aviãozinho. Dá para clicar lá e mandar para pessoas que vocês saibam que têm interesse no tema. E se quiserem mandar perguntinhas também aqui nos comentários, a Gi e eu podemos responder, claro que dentro do tema, tá? Normalmente a gente concentra as perguntas dentro do tema. Conta pra gente, Gi, um pouquinho sobre aí a socioafetividade, as relações aí dentro dos cartórios de registro civil. Tá. Esse é um tema muito bacana, porque a gente teve essa mudança toda conceitual, jurisprudencial, até se tornar o provimento nacional do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente foi o 63, em 2017. Ele veio de uma maneira e foi adaptado a alguns requisitos pela polêmica que gerou com relação ao reconhecimento de menores. Né? Então, veio depois o 83 de 2019, que restringiu para apenas pessoas com 12 anos para frente. Né? O primeiro veio sem um limite de idade para o reconhecimento dos filhos. Então, ele se originou no leading case do recurso extraordinário 898060 de Santa Catarina. A gente tem a tese do professor Cristiano Facetari também, que foi a tese de doutorado dele, né, a multiparentalidade. Então, a multiparentalidade significa existir mais de um pai ou mais de uma mãe no assento registral, originado do afeto. Então, é aquela convivência afetiva, de longo tempo, estável e exteriorizada socialmente, que a gente atribui o reconhecimento de filho socioafetivo, que pode ser paternidade ou maternidade. E nesse reconhecimento existe, né, é como se fosse a posse de estado de casado que a gente tem no Código Civil. Então a gente tem que apurar esse reconhecimento social e esse tratamento social. Então, no provimento atual, que foram todos consolidados aí no provimento 149 de 2023 CNJ, né, sendo o Código Nacional de Normas da Corregedoria, a gente tem alguns requisitos lá. Então, é possível reconhecimento para pessoas acima de 12 anos, então adolescentes. É necessário, no caso de menores de 18 anos, a anuência dos pais registrais, se houver. Existem famílias recompostas, e aí a gente tem
a possibilidade de reconhecimento por padrasto ou madrasta, que, na verdade, essa foi a essência do provimento, porque na família recomposta existe um compartilhamento de vida. Então, desde pequenas idades, né, as pessoas convivem em família já no segundo casamento, enfim, e aí se torna uma família. E quando essa família tem novos filhos, aí ficam pai, mãe, fica um pouco essa sensação de pertencimento familiar, né? Eu até escrevi um artigo aí no Migalha sobre a inclusão do sobrenome do padrasto e da madrasta, que tem a ver com isso também. Então, a gente tem esse interesse dos filhos, desse reconhecimento, desse pertencimento, e, e é o fruto do amor convivido, que às vezes, né, a gente encontra na doutrina explicações que muitas vezes são mais fortes do que o biológico, porque às vezes o pai biológico se afasta, vai morar em outro lugar, enfim, e o vínculo fica bastante forte com o pai ou a mãe afetivo. E ele precisa ser mais de 18 anos. A gente vai solicitar alguns documentos que são documentos previstos no provimento, mas que demonstrem essa socioafetividade, essa convivência. Alguns trazem mais, outros menos, mas necessariamente o que a gente precisa apurar é a existência desse vínculo. Então a gente justifica, faz como se fosse uma decisão, né, da apuração desse vínculo socioafetivo, com base nos elementos objetivos que são apresentados ali, e promove, então, uma averbação no registro de nascimento da pessoa, que se não for realizado o procedimento na mesma unidade em que está o registro, a gente envia pela CRC, conclui a averbação e nessa certidão não vai indicar nomenclatura de socioafetividade, ela vai ter o pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva no seu vínculo jurídico aí já estabelecido. Hoje, uma coisa que algumas dúvidas que normalmente sempre surgem, né? A socioafetividade, ela não elimina o vínculo biológico. A pessoa Não. vai ter ali na certidão esses dois vínculos, né? Porque o pessoal às vezes acha que com a socioafetividade vai excluir, principalmente naqueles casos onde você tem um pai, uma mãe muito ausente, a pessoa cria um vínculo com o pai ou a mãe socioafetivos, e aí a pessoa às vezes acha que com o reconhecimento vai eliminar aquele vínculo biológico, e isso não acontece, né? Como você disse, aí você tem uma averbação dessa situação no assento de nascimento. É isso, né? Vai manter essa, vamos dizer, como você bem trouxe, a socioafetividade, ela existe dentro até do contexto da multiparentalidade. É por aí, né? Esse é um primeiro ponto. E outro ponto que eu queria te ouvir também é o seguinte: você falou que existe uma espécie de um procedimento, né, que você abre para cada caso. Tem algum que tenha te marcado, tanto no sentido de você reconhecer a socioafetividade, ou algum que você não tenha reconhecido, algum caso que você viveu que marcou? Eu gosto de ouvir essas histórias, às vezes, quando elas acontecem. Essas duas coisinhas eu queria te pedir. Legal. Realmente é isso, Arthur, é a multiparentalidade. Então, o que seria? A multiparentalidade não se exclui o vínculo. É diferente da adoção. Na adoção, a gente exclui um vínculo, uma adoção unilateral, por exemplo. Agora, no reconhecimento socioafetivo, você agrega, você vai ter um terceiro pai ou mãe compondo a sua unidade familiar. Então, não exclui nenhum pai registral biológico. Isso até no registro civil a gente não poderia fazer. Então, a gente promove uma inclusão. Casos, por exemplo, em que não tem o pai registral, que já aconteceu aqui, então, esses são até bem relevantes, porque a pessoa não tem o pai registral e o pai socioafetivo vem e a reconhece. Mesmo com esse reconhecimento socioafetivo, nada impede que essa pessoa um dia vá buscar o pai biológico e ele ingresse por meio de uma averbação ou venha fazer o reconhecimento de paternidade biológica durante o registro civil também. Então, as paternidades ou maternidades, elas coexistem. Sobre a curiosidade, assim, o que eu acho
interessante é que existe mais paternidade socioafetiva do que maternidade. Maternidade mesmo eu só fiz uma. E, assim, também tem essa questão do reconhecimento unilateral. No provimento, no segundo, teve essa restrição. Então, seria apenas um pai ou uma mãe socioafetiva. Mas imagina uma família e os pais se divorciaram, tem uma criança, e os dois constituíram uma nova família, um novo casamento, uma nova união estável. Então, tanto o padrasto como a madrasta, eles vão conviver com a criança da mesma forma, o vínculo vai existir. Então, no cartório de registro civil, a gente não pode fazer a inscrição dos dois. Teria que ser um extrajudicialmente e o outro judicialmente. Então, essa é uma crítica. Em algumas situações, a gente percebe que poderia fazer. Mas, lembrando assim de casos, eu tenho feito mais de maiores de idade, então isso é uma questão bem interessante. A gente vê pessoas de 40 anos tendo um Olha, reconhecimento. E, que e legal. além disso, é necessário a presença, né, quando se trata de menores, do pai ou da mãe registral. Eu tive um caso que não tinha o comparecimento do outro genitor, pessoalmente, porque ele morava em outro país. E foi até um caso que eu precisei submeter autorização, porque veio um reconhecimento, né, uma anuência por reconhecimento feito em consulado. Então, a anuência do pai registral. E aí, esse caso foi autorizado, foi relativizado. E tem Tá. muitos casos Interessante. também há uma restrição que não pode o reconhecimento ser proposto no extrajudicial por irmãos ou avós, né? Então, ascendentes. E a gente teve dois casos aí, aqui na capital, de tentativa, né, de ascendente, mas não era bem o ascendente, era o marido da avó, vamos dizer. Uhum. E aí, mesmo assim, pelo, né, afinidade, aí, parentesco por afinidade, foi considerado que não poderia. Tem sentido, né? Acho que tem sentido dentro dessa vedação. Você sabe que esse tema, eu discuto muito ele quando eu dou muita aula sobre inventário extrajudicial, é um dos temas que eu mais dou aula hoje. E aí a gente deixa a pergunta, né? É possível reconhecer a socioafetividade na escritura pública e fazer a partilha do bem? Olha que é um tema interessante. E aí essa discussão ela ganha um colorido diferente, porque a gente teve recentemente um caso no Espírito Santo, que foi uma tabeliã de lá, fez uma escritura de inventário, na qual ela reconhece. Veja, não houve esse procedimento do reconhecimento no cartório de registro civil. A gente está falando do reconhecimento direto na escritura de inventário e a partilha lá. E ela optou por fazer, e há um enunciado do IBDFAN dizendo que é possível esse reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva com atribuição no inventário. Eu não recomendo isso. O que eu recomendo é, se você vive um laço de socioafetividade, que você procure o cartório de registro civil para fazer esse reconhecimento, e a partir do reconhecimento no cartório de registro civil, a gente vai falar na herança, no recebimento de qualquer tipo de valor. Por quê? Porque eu acho que é um procedimento, e até dentro do que você explicou, existe todo um procedimento que você faz aí para apurar a existência desse vínculo. Aí algum tabelião de notas pode falar o seguinte: ah, mas eu também tenho capacidade para fazer esse reconhecimento. Tudo bem. Se você for pegar ali faticamente, talvez você até tenha de fato essa capacidade. Porém, se você tem um ato registral que tem já um procedimento delineado, desenhado e pré-determinado para reconhecimento, eu acho que, pensando no quesito segurança, é muito
é muito valioso a gente se valer desse procedimento para falar no inventário com atribuição de bens dentro do contexto da socioafetividade, até para evitar fraudes, porque a gente não pode também tapar os nossos olhos e falar assim, ah, não, olha, todo mundo que for falar em socioafetividade está munido de bons sentimentos e de amor, porque, cara, pode ter alguém que queira criar uma situação por uma razão que a gente desconhece, né? E em tese, se você simplifica muito o reconhecimento da socioafetividade, talvez você possa deixar uma portinha aberta para pessoas que, sei lá, por uma razão qualquer, queiram se valer dessa prerrogativa por um ideal não tão positivo. Então, eu sempre falo de socioafetividade dentro das aulas de inventário e eu acho muito importante a gente, para falar na atribuição patrimonial para o herdeiro, né, em decorrência da socioafetividade, eu acho muito importante que tenha esse reconhecimento pelo cartório de registro civil. Eu não gosto dessa ideia do reconhecimento ser feito diretamente aí na escritura de inventário, pelo que eu citei. E acho que até dentro do que você falou, eu me sinto ainda mais convicto da ideia por você ter esse procedimento bem desenhado e bem normatizado. Né? O que você acha disso como registradora civil? Eu acho que é interessante esse ponto de vista da escritura de inventário mesmo, porque é um momento que vai ter essa discussão, né, de partilha, enfim, e tendo um reconhecimento dos outros irmãos, da, que existe, havia esse filho socioafetivo, é bem importante ter esse consenso na escritura. Mas eu penso como você, que como a gente tem os provimentos da normatização, o ideal seria promover por meio deles essa comprovação, vamos dizer, esse título, né, do, da junção da documentação, das testemunhas, das entrevistas que a gente faz, para formar um título que será averbado. Então, tem a previsão na normativa de um reconhecimento feito, por exemplo, por testamento. Então, se Uhum. houver um reconhecimento por testamento, é possível trazer esse testamento e fazer o procedimento, aí a gente vai apurar com os documentos, com as testemunhas, e fazer concluir esse procedimento dessa forma. Então, tem essa previsão também. Mas acho que é Legal, ideal indicar o procedimento do registro civil mesmo, que fica mais legal. seguro, né? Até nesse âmbito de desjudicialização, porque quando a gente fala em desjudicialização, como você falou no início, a gente recebe atribuições que não existem litígios. Então, é uma administração de interesses privados que tem segurança jurídica. Então, não pode gerar né, uma possibilidade de discussão e aí leva um resquício que aí não traz essa segurança jurídica necessária. Tô contigo nessa, Gi. Gi, uma outra questão, eu vi, a gente tem uns 10 minutinhos mais ou menos ainda, eu queria aproveitar para falar sobre um tema que eu acho que o pessoal gosta muito também e que a gente tem ouvido bastante porque teve mudança recente, que é a alteração do nome. Né? Muitas vezes a gente escuta, né? Pô, a pessoa quer mudar o nome, quer mudar prenome, quer mudar sobrenome, não gosta de uma coisa. Como que tá esse cenário hoje em dia? Porque eu lembro que num passado não tão distante, muitas das coisas que a gente, muitos dos procedimentos, melhor dizendo, que nós tínhamos para alteração de nome, eles não havia muitas alternativas diretamente no cartório de registro civil, né? A gente sempre tinha interferência do Poder Judiciário. E isso vem mudando. Hoje existem algumas possibilidades dentro do cartório de registro civil. Como que está esse quadro da questão da mudança de nome perante o cartório de registro civil? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Certo. É isso mesmo. Primeiro, a gente tinha o princípio da imutabilidade do nome, que era uma exceção à possibilidade de mudança. Com o tempo, a gente foi tendo uma relativização, é considerado o princípio da imutabilidade mitigada. Então, a gente teve muitas decisões do STJ que
permitiram mudanças. Então, nomes que expunham ridículo, inclusão durante o casamento de sobrenome que não tinha escolhido no momento da habilitação, coisas que eram interessantes que poderiam ser feitas, mas apenas judicialmente. E aí, com a mudança em 2022, que foi da Lei 14.382, ela modernizou muito a Lei dos Registros Públicos e também trouxe novas possibilidades de alterações de nome, tanto de prenome como de sobrenome. E aí a gente fala hoje do princípio da mutabilidade controlada, ou autopercepção do nome, porque a pessoa é como ela se percebe no mundo, como ela se identifica. Então, o nome é muito relevante, envolve a dignidade da pessoa humana, direitos existenciais, direitos de personalidade. E nesse contexto, então, a gente teve essa alteração, e antigamente era possível alterar o prenome de uma maneira radical, né? Você pode mudar totalmente Giovana para Vitória, por exemplo, apenas no prazo de um ano, dos 18 aos 19 anos, como era antes. E eu tive até um caso de uma pessoa conhecida que me perguntou, Giovana, eu posso mudar o meu nome? Porque eu não gosto dele. Falei, pode, mas você tem que fazer dos 18 aos 19 anos. Aí ela não fez nesse período. Depois ela veio falar comigo. Ah, eu posso fazer agora? Eu falei, então, eu te falei que não será apenas judicialmente. Então era um pouco difícil, era um direito que estava travado, né? As pessoas demoram para também ter essa maturidade, realmente decidir a mudança de um prenome. Mudança Então, a séria, lei né? Nossa. vai alterar toda a documentação, enfim, a sua identificação no mundo. Então, foi permitida agora, independente de lapso temporal. Então, você não tem essa restrição de um ano. E isso trouxe, assim, um ganho, porque tem muitos casos de pessoas que não gostam do seu nome, às vezes, por ser um nome composto, um dos nomes compostos não agrada muito, ou mesmo o nome graficamente errado, né, registrado de uma maneira equivocada. Então, ou nome mesmo que é um pouco antigo, caiu em desuso, tem esses tipos de situações aqui, a gente percebe que incomoda mesmo as pessoas, né? Uhum. E as alterações de sobrenome que também aconteceram. Então, o que é possível alterar hoje? Você pode incluir sobrenomes familiares e aí de qualquer ascendente, desde que você comprove essa linhagem. Então, se é um sobrenome de um bisavô que você quer homenagear, você pode trazer todas as certidões até chegar no vínculo do bisavô e fazer a inclusão do sobrenome. Durante o casamento, então, quando você se casa ou mesmo na união estável, você pode incluir o sobrenome do outro. Essa decisão pode acontecer na habilitação ou agora posteriormente. Então, se decidir depois, você procura o cartório e faz esse pedido de alteração. Em dissoluções, né, de casamento, união estável, a mesma coisa. Se você não excluiu o momento do divórcio, você pode depois mudar de ideia, fazer esse pedido. No caso da viuvez, também se aplica aí. E essas situações de reconhecimentos de filho biológico, socioafetivo, como a gente falou antes, alteram também o sobrenome da pessoa e do seu cônjuge, ou companheiro, ou filho, se tiver. E aí essas alterações de sobrenome decorrentes de filiação, de alteração de filiação, também teve essa permissão na lei para a gente fazer diretamente no cartório, porque era um entrave, realmente. A gente ficava com receio de alterar, porque envolve filiação, tinha uma certa questão. Aí, com a alteração legislativa, né, ficou mais fácil, mais seguro essa permissão de alterar. E o provimento Legal. 153 do CNJ, ele trouxe uma outra hipótese. Né? Então, uma hipótese, vamos dizer, de alteração de sobrenome que não seja uma dessas, é possível se houver uma justa causa, mas aí a gente vai submeter ao juiz corregedor permanente. Está previsto lá no 515I, parágrafo 1º. Ou seja, nesse caso do 153 seria uma regra até meio que de exclusão. Não está nos casos de lei, você tem até uma chance de tentar a mudança do nome, mas aí com
uma autorização do juiz corregedor permanente. É isso, Gi? Isso mesmo. Esses são E uma aí para pergunta. Carol. Ah, a verdade, a Carol Um chegou aqui beijo agora, né? Mandar um beijo para ela também. Hoje, e você tem, e essas mudanças de nome, você tem visto em termos práticos aí no cartório, está acontecendo mudança, mudança, você falou em mudança de prenome, a galera procura mesmo para mudar prenome, tipo o cara chama João, quer chamar Pedro, existe isso? sim, existe. Principalmente nesses nomes compostos, que um dos nomes não é tão legal. Então, Aham, se eu falar o nome, eu tenho medo de alguma pessoa ficar chateada, mas são nomes assim, vamos dizer, que a pessoa realmente se incomoda ou não faz sentido para ela, né? Então uhum, aí são situações, mas acontece muito. Mudança ah, radical é quando o nome, de certa forma, expõe de alguma maneira, sabe? Então, mas uhum. tem também. Interessante isso, né? Eu fico imaginando, porque mesmo a pessoa não gostando do nome, acho que é uma coisa muito séria, né, para a pessoa chegar à conclusão de que, pô, você não importa qual que é o seu nome, sei lá, eu me chamo Arthur, mas eu decido que a partir de hoje eu não quero chamar mais Arthur, eu vou me chamar João, sei lá, cara, qualquer coisa assim, porque talvez seja o nosso principal elemento de identidade é o nome, né? Se a gente for pensar em termos como somos conhecidos pelos outros, o nosso principal elemento de identidade é o nome. Então, acho que é interessante, né, como o mundo vai caminhando para algumas mudanças que a gente talvez nem imaginasse, né? Porque, sei lá, eu lembro que quando eu estudava na faculdade essas possibilidades de mudança de nome, eu me recordo que eu já achava um pouco diferente. Eu falava, nossa, será que alguém mesmo ali no primeiro ano vai pedir, né, para mudar, para alterar? Porque, pô, com 18 anos a pessoa já tem, né, um certo reconhecimento aí dentro de um grupo e tal. E pensa que hoje, sei lá, não importa a idade, não importa o momento, você sentiu que é necessário mudar, você muda, né? Eu acho legal, eu acho interessante a prerrogativa, ter a possibilidade. Eu acho que hoje os valores eles vão mudando e sendo alterados, mas aí talvez tirando até um pouco a conversa do campo registral e trazendo enfim, para o lado humano mesmo, a pessoa, nossa, eu acho que tem que ter um incômodo de fato muito grande para levar a pessoa a querer trocar o seu nome efetivamente. Por exemplo, casos assim de pessoas que têm um nome, vou dar um exemplo, Eurídice. É um nome que pode ser feminino ou masculino. Uhum. E aí ela a vida inteira foi chamada de Maria Rita, tá? Hum. Então, se apresenta como Maria Rita, ela usa esse nome a vida inteira. E aí Aí chegou é agora com a diferente. lei, ela vai mudar, querer mudar o nome. É, ou um sobrenome que ficou, um nome que fica muito marcante com algum seriado, alguma coisa, alguma música, enfim, que acontece e a pessoa muda, entende? E muda para um parecido. É interessante, salvo esse aí, que aí já Né? foge bastante, mas outros Você contou o caso exemplos de da nomes. Maria Rita. Você contou o caso da Maria Rita, é verdade. Às vezes a gente nem lê. Tem a mãe de um amigo meu, um amigão meu, ela tem um nome e ela era chamada a vida inteira por outro nome, porque o nome dela era muito complicado. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, mas tia, por que que você nunca falou? Ela falou, ah, não, meu nome é tão complicado que todo mundo me chama assim, eu nem ligo. Então talvez seja um caso como esse, né? Como o da Maria Rita, que a vida inteira foi É, chamada de Maria Rita, mas não era Maria Rita. É verdade. É uma possibilidade. eu tive uma babá que ela se chamava Marciana. Marciana. E a vida, É. Marciana. E a vida inteira ela falava que queria mudar o nome dela. Entende? Mas ela sempre usou Márcia. Ela sempre falou que ela se Aham. chamava Márcia. Então, tem essas situações também, sabe? Que Sim. quando veio a novidade, veio muitos casos, assim, vieram muitos casos. Agora já deu uma acalmada, assim. Então agora Uhum. tem menos. Mas Sim. no começo
Quando sai aquele monte de matéria no jornal, a galera fala, vou mudar, né? Estava realmente represada. É. Mas tem também, Sim, por exemplo, sim. hoje as alterações de sobrenome, de casamento ou divórcio, também é permitida a alteração no nome dos filhos. Então, isso também foi um Uhum. avanço desde 2015 que a gente pode fazer. Então, para identificar o pai, né? Então, os pais vão viajar, a mãe conseguiu alterar na certidão de nascimento da criança. Então, são exemplos assim. Legal. Ô, Gi, eu adorei falar com você sobre registro civil. Foi muito legal Ah, receber eu você aqui. também. A gente Muito bom. chegamos ao fim do nosso encontro. Passa rápido, né? São sempre Ah, conversas tá tão boas. rápido, Ah, então, é É, muita eu coisa achei o ainda para máximo falar. falar sobre, falar sobre registro civil, falar sobre essas questões da socioafetividade, da alteração de nome. Foi muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Você voltará aqui outras vezes e vou te convidar para falar sobre Ah, outros temas, porque foi muito bacana. combinado. E eu adorei, foi muito legal. Quero agradecer a você pelo teu tempo, que eu sei que é muito valioso, por poder estar aqui conosco hoje, trazendo tanta informação com qualidade. Eu fico particularmente feliz em te receber, Gi, porque realmente a gente se conhece há muito tempo, né? Eu acompanhei bastante aí a tua história e você é super merecedora de estar onde está, sempre muito estudiosa, muito dedicada. E eu fico sempre feliz em receber as pessoas que eu gosto, que eu acompanhei a história, que eu admiro. Então foi ótimo ter você aqui hoje. Creio que todo mundo tenha gostado também. E seguimos aí, em breve teremos mais participações tuas por aqui. Demorou um pouquinho para vir, mas voltará com maior brevidade do que chegou. Que Obrigado, Gi. Vou passar a legal. palavra para você Obrigada. deixar um tchau para a turma aí também. Tá bom, muito obrigada. Fiquei muito feliz com essas palavras. Também gostei muito de participar aqui hoje do Quinta com DG. E sou uma fã sua, você sabe, muitos anos, admiro o seu trabalho. Obrigado. E realmente pode contar comigo. Espero que o pessoal tenha gostado. E vamos embora. Vamos marcar mais encontros aí que precisar. Pode contar Vamos, comigo. vamos sim. Vamos Vou mandar um sim, abraço para obrigado. algumas pessoas aí, ó, a Letícia, minha colega aqui da capital, a Ana Carol, Legal. tabelião de Jundiaí, a Andrea de São Paulo, São Miguel, a Carol Mocarzel, o Alan, o escrevente de casamentos. Falei para ele participar hoje, ó. Ó, que beleza. Francier tá aqui também, que é amigo nosso e colega. O Lucas, bastante gente, legal, é ótimo. Foi muito bom ter vocês aqui, gente. Obrigado pela participação. Quinta-feira que vem tem mais. Quinta-feira que vem eu já ia anunciar a convidada, mas eu não sei, talvez eu vá mudar, porque como saiu essa mudança da resolução 35 do CNJ, possivelmente eu vá falar sobre isso aqui na quinta que vem. Estou refletindo a respeito. Mas, de qualquer maneira, quinta que vem estamos de volta. Acompanhem aqui os nossos trabalhos e uma excelente quinta-feira a todos. Fiquem com Deus, muito obrigado e até lá. Valeu!